Oi, gente. Nossa, acho que bem na hora que a doutora Janaína ia começar a falar, caiu a nossa conexão. Eu vou esperar a doutora entrar para que a gente possa retomar a nossa live. Vamos ver. Será que é a minha internet que tá ruim? Vocês estão me escutando, gente? Sempre dá uma treta com essa tecnologia, né? Ah, agora sim. Oi, Ah, voltei. doutora, bem na hora que tu ia começar a falar, caiu Aham. tudo. Eu Eu não sei se agora é a entrei até minha. por outro perfil, porque eu não sei se foi aquele perfil do Instagram lá que caiu. Eu digo, meu, vou trocar até de perfil, troquei de internet aqui. Não, olha. E aí eu Mas voltava lá isso. naquele lá e não consegui, mas agora aqui nesse aqui eu acho que vai dar certo. Vamos Tá. ver. Tá. Bom, qualquer coisa, se eu cair, eu volto de novo. Bom, vamos começar aqui falando, né, a respeito do auxílio reclusão, que na verdade muitas pessoas têm um preconceito, né, sobre o Uhum. auxílio reclusão. O que exatamente elas pensam? Elas pensam, ah, esse auxílio reclusão é um auxílio para o preso. Elas não conseguem identificar que esse auxílio reclusão, ele é justamente para os dependentes do preso. Então, Sim. isso aí é o primeiro passo, porque na verdade assim, as pessoas desconhecem da matéria do auxílio reclusão e Sim. acabam criando esse preconceito sobre o auxílio reclusão. E como, né, saem coisas nas mídias, saem coisa na internet, sai coisa na televisão, e um vai passando para o outro aquela conversa e acaba ficando, às vezes, muitas vezes, os dependentes sem saber como encaminhar esse benefício, como se tem ou não tem direito ao benefício, se é todo mundo que tem direito ao benefício, porque a partir do momento em que a gente fala que o benefício é para o preso, então todo mundo teria. Não, vamos falar bem direitinho. Esse benefício Exatamente. do auxílio reclusão, ele foi criado justamente para as pessoas, tá? Justamente para as pessoas, para os dependentes desse segurado, para os dependentes desse segurado, a fim de que de proporcionar à família do preso, tá? Os dependentes do preso, que até bem pouco tempo atrás ele era um trabalhador, certo? Segurado pelo Sim. INSS, justamente para eles poderem manter o mínimo de dignidade, já que o trabalhador acabou sendo preso e não tem mais como Sim. sustentar a família. Então, Exatamente. esse benefício ele foi justamente criado para poder proporcionar aos dependentes do segurado, né, essa possibilidade deles conseguirem se manter enquanto esse cidadão, esse trabalhador que acabou sendo preso, não tem possibilidade, então, de manter a família. Então, primeiro ponto do auxílio reclusão é esse, Sim. tá? Tá, e Segunda deixa eu te coisa, perguntar, já, claro. já fazendo o gancho disso que tu falou. Então, quais são essas modalidades do segurado? Porque nós sabemos que tem a modalidade do trabalhador urbano, né? A pessoa que está ali trabalhando na cidade, Isso, regido pelo regime da CLT, da carteira de trabalho, mas tem isso. outras modalidades que também fazem jus a esse benefício, né? Sim, na verdade, o contribuinte individual, ou seja, aquele lá que está contribuindo com o carnezinho, né, que vai lá e emite a guia, ele tem direito, tá? O trabalhador rural também tem direito segurado, né? Os dependentes do segurado trabalhador rural também têm direito.
Ah, doutora, ele Uhum. tinha uma MEI, ele tem direito, vai ter direito também, tá? Então, é Sim. importante que as pessoas saibam que nessas situações você vai ter que verificar. Depois eu vou chegar lá para ver a questão da carência, Uhum. para as pessoas Sim, poderem entender quanto tempo tem de carência. Mas eu quero sim. falar a respeito de uma situação que nós tivemos uma medida provisória, a medida provisória 871 de 2019, e essa medida provisória, ela acabou alterando algumas coisas importantes a respeito do auxílio reclusão. E o que é o Sim, requisito mais importante que ela acabou alterando, tá? Ela acabou alterando o requisito de que somente os presos que estão em regime fechado, eles terão direito aos dependentes de sim, receber o auxílio reclusão. Ou seja, antes de 2019, antes dessa medida provisória, se o preso tivesse no regime do semiaberto, os sim, dependentes poderiam solicitar o auxílio reclusão. Agora não mais. Ou seja, vamos supor, ele estava preso e foi preso antes de 2019 e você, uhum, cônjuge, filho, não buscou ainda o auxílio reclusão. Até 2019 ele ficou no semiaberto. Até 2019, como é questão retroativa, você vai poder buscar o sim, retroativo, tá? sim, Mas de 2019 em diante, que é quando entrou a medida provisória, aí já não. Aí ele tem que obrigatoriamente estar no regime fechado. sim. Então, por isso que é importante a gente mencionar justamente esse marco divisor, que foi a medida provisória, que acabou passando lá para o artigo 80 da Lei 8.213, que é de 91, que é a que trata justamente dos tipos de benefícios previdenciários. Então, você tem que se atentar quando que foi a data da prisão e qual o Uhum, regime que esse preso foi preso. Se foi no semiaberto ou sim. se foi no fechado. Se foi no fechado, você já sabe que a partir de 2019 é obrigatório que seja o regime fechado para que os dependentes consigam pleitear o auxílio reclusão. E por falar em tipo de regime, eu também vou te perguntar, na verdade, fazer uma colaboração aqui com a nossa fala. Com relação, olha só, fazer uma parte que o Dr. Tiago Kidrick entrou na nossa live. Muito Boa obrigada por tarde. participar, doutor. Muito Boa obrigada pelo tarde, apoio de chefe. sempre, né? Ele é chefe, Boa ele é meu tarde, chefe duas vezes, diretor e chefinho. presidente. E com relação ao tipo de pena também, porque nós sabemos que hoje, né, grande parte da nossa massa carcerária está segregada por determinação de prisão preventiva, ou seja, aquela prisão que ainda não teve uma sentença penal condenatória pesando sobre esse indivíduo, né, essa pessoa. Sim. Então, com relação a essa prisão preventiva, a pessoa faz jus também a buscar esse benefício, né? Considerando que esteja no regime fechado. Tem. Porque o que é importante? Quando a pessoa for presa e o dependente do segurado for buscar o benefício, o primeiro documento que ele vai ter que solicitar é, junto ao sistema prisional, uma certidão de recolhimento desse preso. Então, lá Sim, vai constar se ele está fechado, em regime fechado, ou se está no semiaberto. O que interessa para a justiça é que ele está no semiaberto, tá no regime fechado. sim. Se constar ali que ele está no semiaberto ou no aberto, aí não vai ter direito ao benefício. Mas constando lá na certidão que ele está recolhido no regime fechado, ele vai sim. Então, os tipos de prisão, se ela é previsão, se ela é definitiva, se ela Uhum, é provisória, isso não sim. interessa muito. Porque, na realidade, o que interessa? Saber que aquele trabalhador vai deixar de prover aquela família. Então, justamente, os seus dependentes vão ter direito a fazer a solicitação desse benefício do auxílio reclusão. Bom, vamos falar quem são os dependentes, né, Renata? Porque tem muita gente que Sim. confunde quem é dependente, como que é dependente, quem é que pode fazer essa solicitação, tá? Bom, dependentes em primeira linha ali, tá? São os filhos maior de 21 anos. E esses filhos maior de 20 anos, eles têm direito
Aliás, até 21 anos, desculpa, até 21 anos eles Sim. têm direito a fazer a solicitação, certo? Uhum. O cônjuge, tá? O cônjuge ou a companheira provando a união estável, tá? Então, sendo companheira, tem que fazer a prova da união estável, porque senão, se tiver filhos, vai ser concedido para os filhos, né? Se vocês Sim. entrarem juntos, eu sou companheira, mas também tenho filhos menores. Bom, pode ser feita a Tem que haver uma solicitação. comprovação. Isso. Não, aí tem que haver a comprovação da união estável. E outra coisa, o benefício nesse caso ele vai ser dividido, ele não se multiplica, tá? É um benefício Sim. só para todos os dependentes. Isso é importante que Tá. as pessoas acabam ficando em dúvida. Ah, mas eu tenho 5 filhos, cada um recebe um. Não. É um benefício que vai ser partilhado entre todos os dependentes. Então, na primeira ordem, então, dos dependentes estão os filhos até 21 anos e também o cônjuge ou companheiro ou companheira, tá? E outra Uhum. coisa que também é importante mencionar é que se caso um dos filhos tiver qualquer tipo de deficiência, esses podem ter acima de 21 anos que eles continuarão sendo dependentes. Então, eles Uhum. podem solicitar. Tem a comprovação de que tem uma deficiência física, sensorial, não importa, ele vai ser dependente, né? Vai ter que ter um laudo Sim. comprovando a deficiência Olha só e para ele vai ver ter como direito. isso que a gente traz dessa interdisciplinariedade é muito forte, né? Porque aqui a gente já poderia chamar uma advogada familiarista para falar dessa importância, né? Dessa regularização, dessa declaração da união estável, não deixar à mercê do destino ali, como que todo esse patrimônio, as relações que esse núcleo familiar representa, né? E a gente vê muito isso na prática, o quanto traz muito entraves, né, para algumas mulheres que não, alguns casais que não se atentam para isso. É verdade. Realmente É. é bem E preocupante. mais duas categorias de dependentes que tem também são os irmãos e os pais. Ou seja, se Uhum, caso esse preso, né, não tenha filhos e não tenha esposa, mas tem irmãos e pais que dependam dele, fazendo a prova dessa dependência econômica, poderão se habilitar para requerer o benefício, tá? sim. Importante também da gente mencionar o prazo para solicitação desse benefício administrativamente, tá bom? Então Uhum, vamos supor, se caso nós falarmos de menores de 16 anos, uhum. Os, o INSS, isso, o INSS dos os, menores de benefi- 16, os beneficiários menores de 16 anos. isso, os beneficiários Tá. menores de 16 anos, os dependentes, né? Eles Sim. poderão. Porém, tá? Porém, eles terão que fazer a comprovação disso aí para poder receber desde a. Olha, acho que travou um pouquinho. Será que é a minha internet, gente? Me falem, por favor, se vocês estão me escutando. Será que é a minha? Será que é a internet da doutora? Ai, 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 trancou tudo. Olha, vamos ver. Acho que a doutora saiu, gente, porque a internet dela tá trancando, mas ela vai entrar. Peraí, ó. Obrigada, o doutor Felipe, prestigiando. Voltei. Ah, voltou, voltou. Meu Deus, a internet tá horrível. Tá, mas é sempre assim, né? Quando a gente tem alguma coisa para fazer, a internet sempre dá É. o, dá E é o final da tarde, eu acho guarda-graça. que tem muita gente agora no Instagram. O Instagram começa a dar Começa a esses, cair começa também. a dar essas bugadas aí. Bom, mas retomando então. Os menores de 16 anos, eles poderão fazer a solicitação, tá? Até 180 dias da data do recolhimento prisional
para poder receber o Aham. benefício desde essa data, tá? Desde a Ah, data do retroativo. recolhimento prisional, tá? Isso estou falando Aham. administrativamente, tá? Tá. E para aqueles que são acima de 16 anos, tem um prazo de 90 dias. Então, 90 dias. Foi preso até Sim, 90 dias para poder. Porque senão vai ser feito, se fizer fora desse prazo, administrativamente, eles pagam a partir da data do requerimento administrativo e não da data do sim, recolhimento prisional, tá? sim, Mas tem uma situação que é bem comum de acontecer, que são os menores de 16 anos, às vezes passa um ano e eles não sabiam que tinham direito a esse benefício, não conseguiram a certidão, tem dificuldade financeira, não foram orientados por um não tem advogado orientação. profissional. Sim, Exatamente. Então, assim, se caso eles entrarem com um pedido administrativo no INSS, o INSS teria a obrigatoriedade de fazer o pagamento desde a data desde a data do recolhimento prisional. Por quê? Porque contra menor de 16 anos não tem prescrição, é, entendeu? Então não corre a exatamente. prescrição. Então, Sim, nesse momento, é importante a gente atentar por isso. Então, se você é advogado e está pleiteando judicialmente o benefício que foi negado por A ou por B lá na via administrativa, você pode solicitar o pagamento de todos os atrasados desde a data do recolhimento prisional para que o seu cliente, que é menor, receba desde aquele momento, porque não tem a questão prescricional para menores. Então, é sim. importante que a gente E deixa eu te mencione. perguntar uma coisa. Mesmo que haja uma família, por exemplo, que tenha a mãe ali e um filho menor de 16 anos, com relação ao benefício que faz jus, né, essa pessoa menor de 16 anos, daí tem esse detalhe que tu falou que não prescreve, é isso, ou tendo a mãe e mais um menor de 16 anos, por exemplo, Contra, daí contra o menor, para o menor, não vai ter questão da prescrição. sim. Agora, para aquele que já é maior, tá? Acima de Aham, 16, ou então o cônjuge, companheiro, irmão, pai, sim. aí tem a questão prescricional, que se passar do prazo do pedido do requerimento administrativo, vai ser a partir da data do Data do requerimento pedido. administrativo, e Sim, não da data do entendi. recolhimento. Então é importante se Perfeito. mencionar. Ah, eu sou cônjuge, ele não tinha filhos e ele está Sim, preso lá um ano. Quando tu fizer o teu pedido vai administrativo, vai contar a partir começar dali. daquela data do teu pedido administrativo. Sim, A DER vai ser naquela data, da data do requerimento administrativo. Então é importante que a gente mencione isso daí. Agora, tem menor envolvido, pode saber que ele vai receber desde a data em que ele foi retroativo. recolhido lá, porque não corre a prescrição para menor. Ah, que legal, que bacana. E olha, isso é um detalhe tão importante, né? Que com o calor do dia a dia, assim, né? A gente tá resolvendo, e porque eu falo do ponto de vista do advogado criminalista que tá ali naquela luta para conseguir a liberdade do seu cliente, mas que também sente muito na pele essa preocupação da família, inclusive financeira, né? Que muitas Sim, famílias deixam de contratar muitas vezes um advogado particular, uma advogada, porque entendem que não tem um recurso financeiro para custear aquela defesa. E na verdade teria pelo menos uma parcelinha disso, poderia investir para desse benefício, né? Poderia investir para que fosse feita uma defesa adequada no caso. Olha sim. só que interessante, né? E da mesma É, forma, a remuneração desse colega, né? Do advogado, da advogada previdenciarista, porque daqui a pouco são famílias que não têm, muitas vezes, recurso para pagar honorários ali à vista, ou, né? E pode ser feito uma remuneração com base nesses valores. Que sim, bacana. é É isso aí. verdade. E outra coisa também, Renata, que é importante a gente mencionar, que o auxílio reclusão, ele não é concedido simplesmente pelo fato da pessoa estar presa, né? Como eu coloquei lá no início, na questão da fake news. A pessoa, ela é seletista, ou ela é contribuinte individual, ou ela é trabalhador rural. Ela tem contribuições para o INSS, certo? E aí, eu particularmente, eu nunca vi
um chefe de quadrilha, um homicida, um serial killer, os dependentes recebendo auxílio reclusão. Justamente acontece com as pessoas que elas estão E trabalhando e mesmo se acabam se fosse, se envolvendo. tivesse direito, né? Enfim. Exatamente. Então, o que acontece? Quando que é concedido? Qual é o período de carência para a pessoa ter direito dos Doutora, antes da senhora dependentes? abordar esse tópico, chegou uma pergunta aqui para nós, Hum. do Imagno Guerra, que ele diz assim, ó, tendo sido negado o auxílio reclusão, prescreve em 5 anos a data da negação, ou do indeferimento, no caso? Pois é, o que acontece? Isso tem sido bastante discutido, tá? Tem sido bastante discutido na via judicial. Até bem pouco tempo atrás, existia uma questão, porque o auxílio reclusão ele se compara muito à pensão por morte, tá? A pensão Sim, por morte, às vezes as pessoas não pedia, daí acabava deixando passar depois de 5, 6 anos e ela solicitava a pensão por morte e recebia igual, porque não prescrevia. Só que agora prescreve para pensão por morte em 5 anos, tá? Então o auxílio reclusão segue a mesma regra. a Então vamos mesma supor, lógica. levando em consideração menor, tá? Menor, Tá, né, vai ser excluído disso porque o menor não corre prescrição. sim, Agora, para maior, vai correr prescrição de 5 anos. sim, Então, tem 5 que se anos. atentar para poder fazer a solicitação o quanto antes, não ficar esperando, tá? Ah, Enfim, que legal. a questão da carência, tá? Quantas contribuições esse segurado que está preso lá tem que ter feito para que os seus dependentes possuam o direito de refazer o recolhimento? 24 contribuições, tá? Uhum. Ele precisa ter 24 contribuições. Esse é o período de carência. Então, não adianta a pessoa ter feito uma contribuição para a Previdência Social, ter sido Sim, no mês seguinte recolhido para o presídio sim, e os segurados não vão ter direito, sim, certo? Não adianta também, naquele período em que ele ficar preso, ele ir lá e fazer o recolhimento daquele período que ele não fez. Porque, na verdade, sim, vai ser contado a carência até a data em que ele estava em liberdade. Ou seja, sim, se eu fui preso nesse mês, se esse segurado foi preso nesse mês de outubro, não adianta ele em novembro, dezembro, janeiro do ano que vem fazer o recolhimento retroativo. Não adianta, sim. Ele tem, é um tá? direito que ele já deve ter adquirido com o passar do tempo, né? Exatamente. Então, exatamente. Agora, lógico, vamos supor que ele, um caso peculiar, tá? Vamos supor, ele foi preso, mas ele tinha ajuizado uma ação trabalhista para fazer a prova de que ele solicitou o reconhecimento de um contrato de trabalho, tá? E Ah, durante o tempo que ele estava preso, isso aconteceu com um cliente nosso, então por isso que eu trago à tona. Aconteceu sim. que durante o tempo em que ele estava recolhido para o presídio, ele foi ouvido na Justiça do Trabalho e fez a Uhum. prova de que ele tinha realmente trabalhado para aquela empresa há, sei lá, 4 anos, e aí foi Aham. reconhecido o vínculo. Como houve o Sim, reconhecimento do vínculo, quem devia fazer o recolhimento é a empresa, certo? sim. Então, automaticamente, os seus dependentes tinham a questão da carência dos 24 meses anteriores ao recolhimento prisional, Sim. certo? Então, na verdade, ele não conseguiu, os dependentes não conseguiram naquele momento, porque existia a questão da prova que deveria ser feita lá na Justiça do Aham. Trabalho. Mas depois que se resolveu essa questão lá na Justiça do Trabalho, os dependentes receberam todo o valor atrasado e de uma vez só, num precatório, mas Que, tiveram direito. que incrível. Incrível, né? Então, e acontece, viu, Renata? Não é muito Sim. comum, não é muito assim, todo dia acontecer esse tipo de coisa, mas acontece. E por isso que nós temos algumas decisões peculiares que é importante a gente mencionar para as pessoas terem ideia, né?
Não, Ou, por e para ver exemplo, a importância desse conhecimento quando tu vai ali entrevistar a primeira vez seu cliente. Porque muitas vezes nós chegamos no calor da situação para atender um flagrante ou já para impetrar um habeas corpus. Enfim, a gente fica tratando muito sobre alguns aspectos e esquece de olhar para outros que vai fazer toda a diferença para a família daquela pessoa que está ali no sistema penal. Então, eu acho que a partir dessa nossa conversa, os colegas vão olhar e vão dizer, nossa, mas eu posso me atentar daqui a pouco, perguntar para ele se ele trabalhava. Ah, trabalho de carteira assinada? Não, não trabalho. Tá, então para por aí. Não. Tá, mas tu não trabalha de carteira assinada, mas tu estava trabalhando? Tava. Há algum processo judicial que possa reconhecer esse vínculo? Sabe, é esse sim, cuidado. É o que eu digo sempre, sabe? Quando nós nos dispomos a trabalhar na advocacia criminal, a gente é ali a última barreira, a última chance de dignidade daquele cidadão. Então é importante que a gente se coloque à disposição para ajudar, sabe? De várias uhum, maneiras. Então, se comprometendo com um trabalho bem feito, mas também ter esse olhar mais humano, né? Olhar para a família, ver se de repente não pode fazer algo, ou pelo menos encaminhar para aquele colega que possa, né? é verdade. E é importante a gente mencionar também qual é a renda que esse segurado tem que estar recebendo, qual é a renda que esse segurado tem que estar recebendo para que os seus dependentes possam solicitar. Porque vamos supor, Uhum. ele recebia 3 salários mínimos, 4 salários mínimos. Será que ele vai ter direito, os dependentes vão ter direito a receber esse auxílio reclusão? Não. Uhum. Então, assim, nós temos um teto hoje da Previdência para o auxílio reclusão, que é de R$ 1.421. Então, se Uhum. caso o segurado estiver recebendo mais do que isso, aí vai ser uma questão de discussão jurisprudencial, tá? Já tem algumas Uhum. decisões favoráveis quando são poucos centavos, poucos diferenças de reais, assim. Agora, quando for uma diferença muito grande, tem muitas decisões também desfavoráveis à família do Sim, preso, que daí ele não teria direito a receber esse benefício, né, do auxílio reclusão. Então, se caso ficou provado que trabalhou ou fez recolhimento para a Previdência Social nos últimos 24 meses, nesse período ele recebeu um seguro-desemprego. Será que ele tem direito a receber? A família uhum. teria direito? Tem direito, sim. Ah, nesse período ele estava em gozo de benefício de auxílio previdenciário, de auxílio doença ou um auxílio acidentário. Será que ele tem direito, a família tem direito a receber? Tem direito a receber também. Por quê? Porque, na verdade, ele não perde a qualidade de segurado enquanto ele Sim, está recebendo o auxílio doença, ou enquanto ele está recebendo o auxílio doença acidentário, ou enquanto ele está recebendo seguro-desemprego. Então, é importante que se leve também em consideração isso aí. Então, são vários detalhes que numa entrevista que tu vai fazer, tu vai sim, destrinchar se realmente a pessoa tem ou não tem direito. Então, não adianta perguntar para sim, o Google. Não pergunta para o sim. Google. Pergunta para um É, advogado, para um colega, para ele poder te dizer, olha, eu acho que dá, eu é, acho que não dá, entendeu? Porque as pessoas exatamente. ficam com vergonha ou acham que contratar um advogado é caro. É caro para eu pedir para fazer tal Sim, coisa. E aí acaba fazendo o quê? Ele acaba dizendo o seguinte, eu não faço, daí o cliente sai lá do consultório, né, do escritório, e não sabe. não sabe que tem esse direito, né? Janaína, deixa eu ver, acho que deu uma trancadinha na internet. Vamos esperar ela voltar, vai voltar. Olha só, vamos ver. Opa, ó, voltou. Eu vou aproveitar que
Janaína, Voltei. vou aproveitar que que tu voltou e vou te fazer uma pergunta que o Passa. doutor Imagno nos mandou. Ele perguntou assim, ó, e como fica o auxílio reclusão caso o custodiado venha morrer na prisão? Bom, o E auxílio daí reclusão. cessa o auxílio e vem, de repente, uma pensão por morte? Como que ficaria essa situação? O que que acontece? O auxílio reclusão, ele vai ser concedido para a pessoa, para os dependentes, até o momento em que essa pessoa estiver recolhida, certo? Aham, Até o final do recolhimento. Vamos supor, o preso conseguiu uma progressão e passou para o regime semiaberto. Aí esse uhum, auxílio reclusão, ele vai ser cessado. Ele vai ser sim, cessado. Agora, vamos supor que ele acaba vindo a óbito dentro da prisão. Aí é uma outra solicitação que a família vai ter que fazer o encaminhamento junto ao órgão de previdência para solicitar a pensão por morte. Mas vai por ter que morte. verificar se ele tem ou não tem qualidade de segurado, se ele preenche os Sim, requisitos, tá? Para a pensão por morte. Então, na verdade, é um outro benefício. Não é automático. sim. Ele está recebendo o auxílio reclusão, a família está recebendo, ele faleceu, vai receber a pensão por morte. Não vai ser automático. Vai ser É, cessado e a exatamente. família vai ter que solicitar. Que nem os que deveriam ser automáticos são, né, doutor? Imagina Não, esse. não é automático. Infelizmente, Tudo não tem como depende resolver. muito da diligência da família, dos advogados também, né? Exatamente. Então é importante que a gente mencione que a renda tem aquele teto ali de Sim, R$ 1.421 que eu estava falando, tá? E uma coisa importante também, Renata, que a gente tem que falar, é que depois da reforma da Previdência, que foi em novembro de 2019, teve uma alteração relacionada à questão do valor do benefício. Porque o valor sim, do benefício, ele era concedido até 1.400, 1.300 e poucos reais era concedido por família, tá? Para os sim. dependentes que haviam feito essa solicitação. Só que a reforma da Previdência acabou alterando o valor do benefício para até um salário mínimo. Então, tu vê que é justamente um benefício para as pessoas que são baixa renda. Que não é É, algo que vai dizer o seguinte, ele vai ser preso, mas ele era, por exemplo, ele trabalhava numa grande multinacional, ele tinha um baita de um emprego, ganhava lá 5, 6 mil reais. Essa família não vai ter o amparo do governo. sim. Essa família não vai Até ter porque direito ao auxílio. pressupõe que a pessoa que tenha uma renda mais alta tenha reserva, enfim, né? Tenha já um Exatamente. estofo também que não vá deixar a pessoa tão desamparada. A gente Exatamente. sabe que na realidade deixa assim desamparado, né? Por várias razões, mas o É, nosso governo entende dessa maneira. exatamente. Outra coisa que eu gosto de falar para os colegas que quando atendam esse cliente, eles se atentem para a questão da documentação, tá? Então, o Sim. que, que você tem que solicitar de documentação para o seu cliente para verificar se ele tem, não tem direito, até para já encaminhar, de repente, para o colega parceiro que faz a parte previdenciária, como é que eu vou fazer a solicitação dessa documentação? Fazer o pedido da certidão do recolhimento prisional. Esse é o Uhum. primeiro documento que tem que ter para comprovar que ele está em regime fechado, tá? Sim. Se caso for cônjuge, pedir a certidão de casamento e se for Uhum. companheiro ou companheira, fazer a A declaração. solicitação da prova da união estável, tá? Sim. Que hoje para o INSS são duas provas. Não é mais três provas como era antigamente. Agora são duas provas para fazer a prova da união estável, tá? Certidão de nascimento dos filhos. E é importante também já pedir para que esses filhos procedam um pedido de CPF junto à Receita Aham. Federal ou então até no próprio correio hoje a gente consegue fazer aí por menos de R$ 10 consegue fazer o Sim. CPF, tá? Importante que a documentação desses dependentes esteja regularizada. Não fique, não fique deixando para depois. Mas fulano não tem CPF, mas tem a certidão de nascimento. Faz o CPF porque depois você não vai conseguir receber o benefício, tá? Não vai Claro. conseguir receber o benefício.
Essa solicitação, ela é feita diretamente pelo advogado previdenciarista junto ao INSS no portal do INSS, tá? Ou ela pode ser feita através do 135, né? Eu geralmente faço todos os meus pedidos no portal digital do meu INSS, porque a gente já fica cadastrado, a gente já é intimado, qualquer solicitação Sim. que tem, a gente pode ali juntar algum documento que falta, vai informando o cliente. Às vezes, o que que acontece? O cliente vai buscar o benefício sozinho e acaba se esquecendo de juntar documento e acaba tendo um indeferimento. E aí chega até nós para a gente tentar aí de forma judicial reverter ou até Judicial. mesmo tendo que fazer um outro pedido administrativo, só que aí com uma nova DERA. Então, por isso que eu digo, é importante que o cliente se atente para poder fazer o encaminhamento junto com o advogado previdenciarista, porque ele vai saber exatamente o caminho certo para que você consiga ter o deferimento. Uma outra coisa que a gente estava falando lá atrás, a respeito de recolhimento previdenciário para comprovar a carência, que eu digo que também é um pulo do gato, que muitas vezes as pessoas não sabem, tá? Por exemplo, eu sou autônomo, mas eu faço recolhimento, eu trabalho para pessoa jurídica. Eu não trabalho para Sim, pessoa física, eu trabalho para pessoa jurídica. Eu trabalho para grandes empresas, por exemplo, um pintor, tá? sim. Física, ela faz um serviço de pintura. Bom, o que que acontece, tá? Ele pode. O Renata tá meio travando para mim, a internet voltou? Tá voltando, tá voltando. Travou um pouquinho Tá agora. voltando? Tá. Então, o que que acontece? É importante que a gente faça a prova de que ele prestava serviço para essa pessoa jurídica e ele vai comprovar que o dever do recolhimento dessas contribuições era da empresa na qual ele Era da prestava empresa. serviço, tá? Uhum. Então, automaticamente ali nós vamos conseguir fazer a prova de que ele tinha sim qualidade de segurado e que ele tinha a carência lá dos 24 meses que ele precisava ter para que a sua família pudesse ter direito ao recebimento do auxílio reclusão. Então, são esses detalhes, assim. Uma série de detalhes, né, que a pessoa tem que se atentar. Exatamente. Então, é É o importante, que eu, cada é o caso que é eu um caso, né, Renata? É verdade. E é importante também, até para a própria defesa, tu conhecer um pouco mais a história do teu cliente, né? Até para saber. E a gente sempre pergunta mesmo se tem mas às vezes fica muito nessa visão superficial ali só para alguns pedidos e acaba perdendo a oportunidade de trazer esses benefícios, porque a gente não é a mão, não sabe, não tem o conhecimento que precisa para estar levando a essa solução. Acho que travou um pouquinho de novo. Esperar ver se a nossa internet nos ajuda, né, gente? Porque é sempre assim. Ah, essa internet voltou. Doutora, mas eu acho que, olha, deixa eu ver, nós já estamos aí no adiantado da hora. Quero te agradecer imensamente. Eu já sabia qual a profissional incrível que tu é, e hoje só se confirmou, e eu acho que essa é a primeira conversa de muitas, porque eu tenho certeza que os colegas vão querer falar mais, destrinchar mais esse assunto, ou pelo menos pegar os clientes que a gente olha e diz assim, olha, eu senti que esse cliente aqui pode ser que ele tenha direito a esse benefício, então já vou entrar em contato com outro colega, um advogado ou uma advogada especialista em direito previdenciário para que a gente possa trazer essa solução, porque ao fim e ao cabo é isso, né? Embora eu seja advogada criminalista, tu seja advogada previdenciarista, o que a gente tem que buscar mesmo é a solução para aqueles clientes. Quero te É agradecer de verdade. coração, tu é uma mulher incrível e quero agradecer muito a disponibilidade, a essa energia que tu conduziu a nossa conversa para que a gente pudesse estar aqui juntas hoje, viu? Muito obrigada, gratidão. Obrigada, doutora Renata. Obrigada pelo convite.
Fiquei bastante lisonjeada da gente fazer esse bate-papo, essa troca de informação, né? Agradecer a todas as pessoas que entraram aqui na live. Deixa eu mandar um abraço especial para a doutora Natasha, minha querida colega companheira de Comissão de Seguridade Social, a Gabriela, que entrou aqui, a Vanessa, a Gláucia, enfim, todos os colegas que participaram, o doutor Tiago, o Moreira, que entrou aqui também. Então, foi um prazer estar aqui para a gente trazer um pouquinho dessas informações. Pedir para as pessoas também que quiserem me seguir nas redes sociais, Janaína Policarpo Advogada. Eu tenho também um canal no YouTube, Janaína Policarpo Advogada, no qual toda semana a gente coloca bastante conteúdo importante. Enfim, nós estamos aqui trabalhando para a nossa missão como profissional do direito é justamente fazer essa troca de informação e levar a informação para aquelas pessoas que são tão carentes, né, doutora Renata? Porque há É muita verdade. carência de informação, há muitas informações que são errôneas e acabam levando a um pré-julgamento, como acontece com o auxílio reclusão, que é um benefício que é cedido e dado pelo governo, né, para esses dependentes, né, no caso do segurado, né, mas porque Segurança. eles são contribuintes, não porque é dado a eles por uma questão de migalhas ou então que nós estamos pagando por isso. Não, na verdade, eles fizeram o recolhimento para a Previdência Social e os seus dependentes têm direito. Esse benefício tem um preconceito por parte, às vezes, até mesmo de nós, colegas advogados, que não conhecem realmente a origem do benefício. Então, é importante, eu gosto de falar sobre isso, porque as pessoas acabam tirando as suas dúvidas, perguntando como aconteceu hoje na Sim. nossa live. Até porque, né, Janaína, eu acho que no momento em que a gente se coloca à disposição da sociedade enquanto advogados, considerando o munus público que a nossa profissão tem, nós temos muitos deveres aqui, menos o de julgar, né? É E eu verdade. sempre falo, e também convido as pessoas para me seguirem, seguirem o meu canal no Instagram, Renata Zanck Bittencourt, também tem um canal lá no YouTube, porque eu sempre falo, olha, o advogado, ele é a última, o advogado e a advogada é a última barreira entre o indivíduo e o Estado arbitrário e autoritário. Então, se a gente já se colocou nessa posição, né, e eu digo a última porque eu sou da advocacia criminal, mas vocês também de outras áreas estão a serviço desses clientes para que a gente possa trazer uma solução e evitar julgamentos, até porque eu sempre falo para minha galera aqui do criminal, quem está na advocacia criminal e ainda está fazendo julgamentos tem que refletir se está na área certa, né? É Porque aqui a verdade. gente só olha e enxerga ali um ser humano. É Quero te verdade. agradecer imensamente. Muito obrigada. Quero te dizer que vai ser a primeira de muitas, tenho certeza. E não vejo a hora de te encontrar pessoalmente. Quero convidar todo mundo para as lives. Eu fiz aí um desafio de 21 dias de lives, que é um desafio muito mais para mim do que para quem está assistindo. Tu é produtor de conteúdo, tu sabe o quanto isso demanda energia e tempo, né, Janaína? É Mas é verdade. isso. Muito obrigada, viu? E me Obrigada. coloco à disposição também para que a gente possa voltar a conversar, tá? Um beijo. Obrigada. Uma boa noite a todos. Até mais. Até.